Bom, então vamos dar início à nossa aula de hoje, né? Como eu disse, a gente vai falar sobre equações diferenciais e neste semestre apenas as ordinárias. Na verdade, serão apenas essas, né? Então vamos lá. Primeiro, o que é uma equação diferencial, né? Vamos tentar responder essa pergunta. Olha aí. Uma equação contendo as derivadas de uma ou mais funções desconhecidas ou variáveis dependentes com relação a uma ou mais variáveis independentes é chamada de equação diferencial, né? Então, equação, todo mundo sabe o que é. É o que nós chamamos em matemática de sentença fechada, né? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer a lousa funcionar. A lousa não quer funcionar, ó. Deixa eu desligar e ligar de novo, só um minuto. Pronto, agora foi. Tá aqui. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, que eu quero riscar aqui. Olha só. Uma equação de segundo grau, você sabe que é assim, né? Ó. Digamos. Aí, você fala que o x é um número real, ou seja, você consegue resolvê-la, né? A incógnita é o x, tá certo? E o resultado tem que ser um número real. Se não for, não tem solução. Isso aqui é chamado de sentença fechada, né? Ó. X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero, igual a alguma coisa, tá certo? As equações diferenciais, por serem equações, também são sentenças fechadas. A diferença é que as incógnitas aqui, ó, não são números, né? Ó, não representam números, e sim funções, conjuntos de números, né? Digamos, a ideia é assim, ó. Existe uma função que a derivada dela mais o dobro dela mesma é igual a zero. Aí o nosso objetivo é determinar que função é essa. Ó. Então, uma sentença fechada, onde a incógnita é uma função e a derivada, a primeira, a segunda ou terceira, quantas houverem aí dela, é que é chamada de equação diferencial. Por que diferencial? Porque envolve derivadas. Não sei se você lembra, no semestre passado, eu falei que você deriva uma função ou diferencia uma função. Porque o resultado é a derivada ou o diferencial. Aí uma equação envolvendo derivadas ou diferenciais, que é a mesma coisa, né, é chamada de equação diferencial. Tá certo? Aí vamos continuar aqui o texto, que diz o seguinte. As equações diferenciais são classificadas de acordo com o tipo, a ordem e a linearidade. O que significa isso? Vamos ver. Classificar pelo tipo. Se uma equação diferencial que contém apenas derivadas ordinárias, ou seja, derivadas de funções de uma única variável independente, é chamada de função diferencial ordinária. Então, ó, se a tua função ela é originária obtida a partir de uma única variável independente, que nesse caso aqui é o x, né? Ou podia ser assim, ó, y igual a f de t, né? Ó, aqui mais aplicado em física, onde t é o tempo, né? Ou podia ser assim, ó, x igual a f de t também poderia, né? Ó. Um exemplo de uma função desse tipo, a gente já viu bastante, x ao quadrado mais 2x, tá certo? Ou então desse tipo aqui, ó, y igual a cosseno de t, não é? Ou então uma desse tipo aqui, ó, x igual a t ao quadrado menos seno de 3t. Então, são funções, ó, aqui nesse caso, a variável independente é o t e a dependente é o x. Só tem uma variável independente. Aqui também só tem uma variável independente, aqui também tem uma. Mas tem funções que são assim, ó, por exemplo, z igual a f de xy. Em vez de ter uma variável independente, tem duas. Digamos assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado menos y ao quadrado. Aqui, ó, aqui o domínio de todas essas, o domínio de todas essas funções que eu coloquei desse lado, é um número real. Por quê? Só tem uma variável independente. Aqui, ó, o domínio desse tipo de função aqui, ó, dessa função f, é um conjunto que está contido em R2, no plano. Por quê? Porque quando você substituir aqui, você vai substituir ponto. Vai substituir um valor para o x e um valor para o y. Tá certo?
Então, quando você for achar aqui a imagem de alguém, vai ser f de 1, 3, por exemplo. Aqui é o ponto onde o x é 1 e o y é 3. Você substitui aqui, ó, aí você teria o resultado. E aqui ó, você tem duas variáveis independentes, o x e o y. O z depende tanto do x quanto do y, tá certo? Aí, nesse caso, as equações diferenciais que envolvem funções desse tipo e as derivadas dela não são chamadas de ordinárias, diferente dessa outra aqui, ó. Funções que a incógnita, equações que a incógnita são funções com uma variável independente e suas derivadas, aí essas sim são chamadas de equações diferenciais ordinárias. Tá certo? Ficou claro aí, colegas? Sim, Uma senhor. equação. Tá. Aí uma equação envolvendo derivadas parciais de uma ou mais funções de duas ou mais variáveis independentes é denominada equação diferencial parcial. Aquela função que eu tinha colocado aqui no canto antes, com duas variáveis, ela não tem derivada comum. Ela tem derivada parcial. Aí, se eu fizer uma equação com ela e com as derivadas parciais dela, aí elas serão chamadas de equações diferenciais parciais. Perfeito? Então, vamos lá. Exemplo de equações diferenciais ordinárias. Olha aí. Esse é o primeiro exemplo. A derivada de y em relação a x mais 5 vezes a própria função y é igual a e elevado a x. Isso aqui é uma equação diferencial ordinária. Por que diferencial? Porque tem a derivada da função incógnita, que é o dy dx. Tem a função incógnita, tá certo? E a única variável independente é o x. Porque o y depende sempre do x, não é? Então, é uma ordinária, perfeito? Outra ordinária, né? Ó, só que aqui tem derivada segunda do y, né? Ó, e derivada primeira. A função y, né? Ó, igual a zero. Então, é uma equação diferencial ordinária também. Perfeito? Essa daqui, ó, também é ordinária. Apesar de ter x e y como funções, a única variável independente é o t, ó. O x, tanto o x quanto o y dependem do t. Perfeito? Seria assim, ó. O y é uma função cuja variável independente é o t, assim como o x também é uma função cuja variável independente é o t. Também é uma equação diferencial ordinária. Tá certo? Alguma pergunta até aqui? Ó, já esse outro tipo aqui, ó, já não é mais ordinária. Por quê? Do jeito que está escrito aqui, ó, eu só imagino que o u é uma função tanto de x quanto de y, ou seja, tem duas variáveis independentes. Perfeito? Então, cada uma dessas aqui, ó, não são derivadas comuns, são derivadas chamadas de derivadas parciais. Ó. Você nota que o símbolo é diferente. Quando você deriva a função de uma só variável, o símbolo que você usa é o d, ó. O linha, perfeito? O d, ou então linha, podia ser assim, ó, x' ou y', era a mesma coisa, tá certo? Quando a função ela tem mais de uma variável, como nesse caso duas, as derivadas são chamadas de derivadas parciais. Como aqui tem o 2, ó, é derivada parcial de segunda ordem, em relação a x e em relação a y. Perfeito? Então, é uma equação diferencial parcial. Tá certo? Na verdade, isso aqui é uma equação de Laplace, né? Mais precisamente. Tá ok? Aqui, ó, um outro tipo de equação diferencial parcial, né? Ó, aqui o u é função de x e de t, né? Ó, aí, quando é derivada parcial, aí o símbolo que usa é esse aqui, não é o d normal, não, né? Ó, é esse aqui que é chamado de d round, né? Para você ver que as coisas são diferentes, né? Ó, quando a função só tem uma variável, quando você deriva, você pode colocar o linhazinho, né? Ou o d. Quando ela tem mais de uma variável, aí você tem que colocar esse símbolo, dizer em relação a que variável você está derivando, ou podia ser assim também, ó. Uma outra maneira é fazer assim, ó, o x significa derivada parcial de 1 em relação a x. Ou então o t, derivada parcial de 1 em relação a t, porque tem duas variáveis. Aqui, ó, a ideia seria a mesma, só que seria o x, a derivada parcial em relação a x, e o y, a derivada parcial em relação a y. Só que seria a mesma coisa aqui, derivada parcial de u em relação à variável y. Tá certo? Ó, um outro exemplo. Tá ok?
Acho que é tudo tranquilo aqui. Eu tô só falando nomes, tô só dizendo como as coisas se chamam, não tem nada de extraordinário, né? Então, o que nós vimos antes foi a classificação pelo tipo, foram as ordinárias e as parciais. O que é que nós vamos estudar aqui? As ordinárias, perfeito? Acho que só tem uma variável independente. É isso que nós vamos estudar nesse curso. As parciais nós não iremos estudar nesse curso, entendeu? Mas se você fosse fazer um curso de engenharia, provavelmente você estudaria, de engenharia voltado para a elétrica, né? Claro. Tá certo? Porque estuda equação de onda, e as equações das ondas de energia, de som e etc., são explicadas por equações diferenciais parciais. Porque as funções de onda são funções de mais de uma variável. Perfeito? Bom, a ordem de uma equação diferencial, EDO ou EDP, tanto faz, é a ordem da derivada mais alta da equação, né? Então, você viu aqui, né? Nesse caso, ó, a derivada de segunda ordem, né? Se eu fosse pedir qual era a ordem dessa equação, ó, ela é parcial, porque é o tipo dela, né? Equação diferencial parcial, de segunda ordem, porque a maior derivada que aparece, ó, é a de segunda ordem. Perfeito? Nesse outro aqui, ó, só tem uma derivada, a primeira derivada. Então, é uma equação diferencial de primeira ordem. Então, a ordem tem a ver com a derivada, né? Tá certo? Então, ó, se você observar, o que você acha? Essa equação aqui, qual é a ordem dela? Alguém poderia me dizer? 3, professor. Não, isso aqui é potência. Se fosse derivada de terceira ordem, teria que estar escrito assim, ó. Isso aqui, ó, quer dizer que foi derivada em relação a x 3 vezes. É derivada de terceira ordem de y em relação a x. Isso aqui não, é a derivada primeira de y em relação a x elevado à terceira potência, né? Isso aqui é a mesma coisa que dy dx multiplicado por dy dx multiplicado por dy dx, né? Que é dy sobre dx elevado ao cubo. É o produto, né? Se aqui fosse 5, era 5 vezes 5 vezes 5. Isso aqui não. Isso aqui, ó, é a derivada em relação a x, da derivada em relação a x, da derivada primeira da função y em relação a x. Ó. Tá certo? Ó. Quando deriva esses dois, aqui, ó, da derivada segunda de y, aí dx, dx2. Aí quando derivar de novo, aí é que vai dar isso que está aqui, ó, derivada terceira de y em relação a 3, né? Porque vai dar dx, dx, ou dx, dx2, dx3, entendeu? Isso aqui e isso são coisas completamente diferentes. Tá certo? Então, se fosse pedido o grau, como isso aqui é potência, o grau é 3, mas eu não estou pedindo o grau, eu quero saber a ordem. A ordem, ela tem relação com a derivada. Ó. A ordem da derivada mais alta da equação. Ó. Aqui é a derivada de primeira ordem, aqui é a derivada de segunda ordem. Então, qual seria a ordem aqui? Segunda. Segunda ordem, perfeito. É isso. Tá ok? Então, é a ordem da derivada mais alta, né? E a ordem da derivada sempre está aqui, entre a função e o d, né? Ó, sempre aqui nesse meiozinho aqui, ó. Tá certo? Isso aqui é potência, tá bom? Essa é a diferença, né? Ó. Então, é uma EDO de ordem 2. Perfeito? Segunda ordem, né? Ó. Primeira ordem, mas é de ordem 2, porque tem que ser a maior derivada, né? Ó. Então, essa aqui seria de qual ordem? Diga aí para mim. Primeira. Primeira, porque só tem a derivada de primeira ordem, né? Perfeito? Essa aqui seria de qual ordem? Segunda. Segunda, porque a maior derivada que aparece, ó, é a de segunda ordem, perfeito? E essa aqui? 2 também. Segunda também. Também segunda, porque a maior derivada que aparece é de segunda ordem. Perfeito, é isso. Tá certo? Agora, como é que pode se apresentar uma equação diferencial? Ela pode se apresentar desta maneira, né? Olha só. Aqui, ó, o que eu tenho? Em geral, é assim. É dy dx igual a uma expressão, né?
expressão. Que nesse caso aqui, dessa seria menos m xy sobre nxy. Tá certo? Então, seria dy dx, né? Ó, mais, do jeito dos slides anteriores, xy sobre n xy igual a zero, tá certo? Aqui são funções, né? Então, aqui seria uma diferencial de primeira ordem, tá certo? Tá ok? Que pode ser escrita dessa maneira, que aí você vislumbra bem, ó, quem é a derivada, tá aqui, né? Ó. Ou dessa outra maneira, ó. Isso aqui e esse jeito que eu escrevi aqui, ó, é a mesma coisa. O que é que foi feito? Eu posso passar essa expressão para cá, ela passa negativo, não é isso? Tá ok? Aí faço o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Aí vai ficar n xy dy igual a menos m xy dx, né? Ó. Então, ó, daqui, ó, vem para cá. Passo para o segundo membro. Aí aqui, o que é que eu fiz? Multipliquei o produto dos meios pelos extremos, né? dy dx igual a isso. Tá ok? E aqui, ó, eu peguei esse e passei para o primeiro membro. Ele ficou desse jeito, tá certo? Então, ela pode se apresentar desta forma ou desta forma. Tá ok? São as mais comuns. Tá bom? Mas você pode organizar para você colocar da maneira que você vai achar melhor para resolver. Você vai verificar isso daqui a pouco. Tá ok? Tá ok? Aí, estamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Tá certo? Aí, nesse caso, ó, quem seria o nosso m? O nosso m é y menos x. Quem seria o nosso nxy? Seria 4x. Alguma dúvida? Pode ser escrita a mesma equação pode ser escrita dessa forma, né? Por quê? Ó? O que o cara fez? Vou dividir todo mundo por dx. Quando dividir aqui por dx, vai cancelar, vai ficar y menos x mais 4x. Estou dividindo por dx, então ele aparece aqui, porque aqui não cancelou. Igual a 0 sobre dx vai dar 0, tá certo? Para ficar desse jeito aqui, ó, dy dx não é a mesma coisa que y'? Então é só você reorganizar, ó. 4x y', né? Que é isso aqui, mais y, o menos x passa para o outro lado igual a x. Então pode se apresentar desta maneira, ou pode se apresentar como aquela maneira de antes que eu já falei, né? Ó, dessa outra. São duas maneiras de ver a mesma equação. Perfeito? 3, né? Porque ainda tem essa outra aqui que eu escrevi, né? Perfeito? 3 maneiras de ver a mesma equação. Alguma pergunta? Então, vamos seguir. Tá? Como já havíamos mencionado, né? EDO linear. Então, a gente já classificou quanto ao tipo, que ela pode ser parcial ou ordinária. Vimos a classificação quanto à ordem, que é dada pela derivada de maior ordem, né? E agora vamos saber quando é que ela é linear ou não, tá ok? Ela é linear quando a função, que é incógnita, veja, não é a variável, é a função, que também não deixa de ser uma variável. A função que é incógnita, o expoente dela é 1, e o expoente de todas as derivadas também é 1. Se você lembrar essa aqui, ó, só colocar aqui aquela que a gente viu agora há pouco, que a gente falou que a ordem era 2, mas tinha essa potência 3, olha só. A ordem aqui é 2, tem essa potência 3, né? Para que ela fosse linear, ó, a variável que é incógnita, né, que é a função, é o y. E aqui estão as derivadas dele, né? Para que ela seja linear, o expoente delas tem que ser 1. Ó. Aqui você olha, o expoente é 1, né? Aqui você olha, ó, o expoente é 1, né? Porque isso aqui é a ordem da derivada. Aqui não, ó. O expoente é 3. Então, essa aqui não é um exemplo de uma linear. Perfeito? Se não tivesse esse 3 aqui, ó, aí todos os expoentes do y seriam 1. Então, ela seria linear. Perfeito? Ok? Tá tendo um barulho aí. Poderia desligar o microfone, quem tá
Com o microfone ligado? Então, ó, uma EDO de ordem N é frequentemente representada, de ordem N é frequentemente representada pela forma geral. O que significa isso? Eu vou já lhe dizer de novo. Vou pegar essa que foi escrita aqui, ó. 4xy' mais y igual a x. Quatro xy' mais y. Eu vou passar o x para cá, que era mais x, fica menos x igual a zero. Tá certo? É só para você entender o que está escrito aqui em cima. Tá bom? Veja que aqui está como uma função, né? Ó, e tem todas essas variáveis, né? Ó, tá certo? Na verdade, é só uma outra forma de escrever, ó, igual a zero, a equação diferencial. Ó. Eu olho aqui, ó, a função, a variável x está aqui, ó, a variável x, tá certo? A variável y está aqui, a variável y, e tem até a derivada primeira, que é a maior derivada, né? Ó, igual a zero. Eu estou dizendo que isso aqui é uma expressão que pode ser representada dessa forma. Tá certo? É uma expressão que pode ser representada dessa forma. Uma função cujas variáveis são x, y, né? Tá aqui o x de novo, e a derivada, né? Tá certo? Aqui, uma lá que estava assim, não sei se você se lembra, d2y, dx2, igual a, ou mais, dy, dx, menos 4y ao cubo, menos e elevado a x igual a zero. Essa aqui, ó, podia ser representada assim, ó. Vou mudar o nome, que eu chamei essa aqui de f, essa aqui eu vou chamar de g. Ó, a variável começa sempre pela variável independente. Tá aqui, ó, o x. Nesse caso é o x. Depois tem primeira derivada, né? Ó, você vai até a derivada de maior ordem. Você podia colocar dy dx se quisesse, não teria problema. Mas eu vou colocar assim, porque assim fica mais resumido, igual a zero. É só uma outra maneira de representar, ó, de uma forma mais geral. Aqui faltou uma coisa, né? Isso aqui está errado, colega, me perdoe. É assim, ó, g, x, y, tá aqui, né? Ó. Mesmo que não tivesse, teria que colocar, porque ele é incógnita. Aí vai até, e aqui, ó, fica expresso direitinho, ó, que a equação é de segunda ordem, tá certo? Tá ok? Mas eu só não sei se ela é linear ou não. Perfeito? Porque nesse caso não é linear, porque o y está ao cubo, né? Ó, não pode, porque o y teria que estar com expoente 1. Tá? Então, isso aqui, ó, é só uma forma de escrever o caso geral de uma equação diferencial de ordem n, tá certo? É só uma outra forma de escrever. Tá? Deixa eu apagar. Esta é a DO de ordem n e é linear se f for linear. Perfeito? Exatamente. Linear em y, ou seja, o f só é linear quando os expoentes lá na expressão, né, real da equação não tiver nenhum expoente aqui, né? Ó, tá certo? As EDOs que não são lineares são chamadas, então, de não lineares, perfeito? Então, aquela que estava elevada ao cubo, que eu mostrei no exemplo, que não era linear, ela é chamada de não linear. A variável independente y e todas as suas derivadas são do primeiro grau. Ou seja, o expoente de todas é 1. Cada coeficiente depende apenas da variável independente x. Como eu disse, só pode ter uma variável independente. Certo? Por exemplo, essa aqui é linear. Tá certo? É aquela que a gente viu agora há pouco, né? Linear de primeira ordem. Essa aqui é linear? Não. É linear. Porque tanto o y como a derivada tem expoente 1. Esse duas linhas não é ao quadrado, é derivada segunda, né? Tá certo? Para ela não ser linear, teria que ter um expoente, uma potência. Tá certo? Diferente de 1. Tá ok? Essa é linear de segunda ordem, porque a maior derivada que aparece é 2. Ó, essa daqui também é linear. Porque tanto a função, tá aqui a função, ó, o expoente é 1, a derivada
o expoente é 1, a derivada ó, é de ordem 3, mas o expoente dela é 1. Você tem que olhar sempre só para o y. O x pode ter o expoente que for, não importa, tá certo? Ó, aqui é exponencial, não importa. Se fosse y, aí sim importava, ela não era linear. Porque o y é que diz se ela é linear ou não, tá certo? Essa aqui seria uma linear de terceira ordem. Essa aqui, ó, ela não é linear. Por quê? Ó? Porque tem um produto. Ó, o y está multiplicando o y'. Em cada parcela, só pode ter um y ou uma derivada. Produto não pode ter, como aqui. Ó. O y está multiplicando o y'. Então, ela não é linear. Perfeito? Mas é de primeira ordem. Por quê? Porque a maior derivada que aparece é a derivada primeira. Essa aqui, ó, também não é linear, porque aqui, ó, de novo, tem o seno de y, não pode ter. Se fosse só y, seria linear, mas como é seno de y, não pode. De segunda ordem. E é de segunda ordem, perfeito. Essa aqui também não é linear, ó, porque o y está ao quadrado. Ó. O y teria que ter expoente 1 para ser linear, perfeito? Mas ela é de ordem? 4. Perfeito. Não linear de quarta ordem, tá certo? Como eu disse, ó, esse cara aqui perto do Dzinho não é potência. É só dizer, ele só informa quantas vezes a função foi derivada. Perfeito? Agora tá. Agora vamos chegando no que a gente quer, porque o nosso objetivo é resolver uma equação diferencial, né? Antes de começar essa parte, eu vou voltar aqui para uma equação do segundo grau para lhe mostrar uma coisa. Você sabe quais são as raízes dessa equação? Que é uma equação polinomial, aliás, né? Não é diferencial, porque não tem derivada, né? Tá certo? São os seguintes valores, -1 e 3. Por que eu sei que isso é solução? Porque se eu colocar o -1 aqui no lugar do x ao quadrado, ó, no lugar do x, e fizer as continhas, vai dar 1 mais 2 menos 3, isso dá 0. Dá o resultado aqui, ó, dá igual a 0. Como dá igual a 0, é porque o -1 colocado aqui faz a sentença ficar verdadeira. Por isso é uma raiz. Se eu fizer a mesma coisa com 3, ó, primeiro 3 ao quadrado, né, porque no lugar do x, então é 3 ao quadrado, menos 2 vezes o x, estou dizendo que é 3, que é a raiz, menos 3 é o que já estava lá, né? Ó. Então, aqui vai dar 9, menos 6, então isso, menos 6, menos 3, desculpa. Então, isso vai dar 0. De novo, ó, deu igual, porque são raízes. Se você colocasse qualquer outro valor aí, ó, não funcionaria. Digamos que você colocasse o 1 positivo. Seria 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, né? X igual a 1 não é raiz, ó. Menos 3 igual a 0, não, igual. Vai dar 1, menos 5, ó, dá menos 4, ó. E não 0. Então, não é raiz. Qualquer outro número que você colocar aqui no lugar do x que não seja nem o -1 nem o 3, faz da sentença aqui, né, que eu chamei isso aqui de sentença, a equação, não ser verdadeira. Tá certo? Então, uma solução é algo que faz a igualdade ficar verdadeira. Né? No caso, o -1 é solução e o 3 é solução. E no caso das equações polinomiais, as soluções são chamadas de raízes. Tá certo? Alguma dúvida aí? O que é uma solução de uma EDO? A ideia é a mesma. Tu tem lá a expressão. Vou repetir aquela que estava lá que a gente copiou. Só que a solução aqui, ó, a diferença não vai ser um número. Vai ser uma função, né? Vai ser uma função, sei lá, que quando você pegar essa função, a expressão dela todinha, colocar aqui no lugar da derivada, vai ter que derivar primeiro, né? Vai ter que derivar. Quando você colocar aqui no lugar da derivada, multiplicar pelo 4x, somar com ela, sem derivar, o resultado vai ter que dar x. Se der x, é porque é solução da equação. Se não der, não é solução. Ou daquele outro modo que eu escrevi, né? Se você colocar aqui no lugar do y' e do y, aí vai ter que dar igual a 0, porque vai ficar 4x vezes o que você achou, mais
a função que você achou, menos o próprio x. Se der igual a zero, a função que tu está dizendo que é solução, realmente é solução, né? Se não der zero, então não é solução, né? Não faz a sentença ficar verdadeira, tá ok? Vamos já ver um exemplo, que eu acho que no exemplo, o exemplo é sempre mais elucidativo, né? Qualquer função definida em um intervalo i, que quando substituída na equação diferencial reduz a equação a uma identidade, ou seja, faz a igualdade ficar verdadeira, é chamada de solução da equação no intervalo. Tá certo? Verifique se a função indicada é uma solução da equação diferencial fornecida no intervalo menos infinito até infinito. Olha só. Está aqui a equação diferencial, vou reescrever aqui para a gente fazer as contas. Ó, em vez de colocar meio, eu vou colocar raiz de y, tá certo? Só para ficar melhor, tá ok? Aí ele está falando que y igual a 1 sobre 16 vezes x à quarta, isso aqui é uma solução desta equação. Se for solução, quando eu substituir esse valor aqui no lugar do y e a derivada dele no lugar do dy, essa igualdade tem que ficar verdadeira, perfeito? Então, para eu substituir, ó, o y eu já substituiria direto aqui, né? Mas o dy dx, não, eu preciso achar, né? Dy dx é igual a 1 sobre 16. Qual a derivada de x à quarta? Derivada de x à quarta. Não para a quarta? Não é o 4, Hã? não? Quanto é? 4x menos 3. 4. 4 o quê? X menos 3. X X. elevado à terceira. Isso. Lembra? Diminui uma unidade aqui, 3, e o 4 desce, né? Ó, então, a derivada aqui, ó, dy dx é igual a 1 sobre 4 x ao cubo. Alguma dúvida? Então, eu tenho que pegar esse cara substituir no lugar do dy dx e esse cara no lugar aqui do y, tá certo? E é isso que eu vou fazer, ó. No lugar do dy dx, eu vou colocar 1/4 x ao cubo. Aí tem que ser igual a x, raiz quadrada, não é raiz quadrada? De y. Tá aqui o y. 1 sobre 16 x à quarta. Perfeito? Vamos ver. Aqui não dá para fazer nada. Aqui é x ao cubo sobre 4. Se for solução, o primeiro membro tem que dar exatamente igual ao segundo, né? Então, vamos dar x vezes raiz quadrada de 1 é 1, de 16 é 4, e de x à quarta é x ao quadrado, supondo que o x é positivo. Então, vai dar x ao cubo sobre 4, igual a x vezes x ao quadrado é x ao cubo, vezes 1/4 sobre 4. Deu igual, não deu? Deu. Então, isso aqui realmente é solução. Por quê? Porque você substituiu aqui, ó, e a igualdade prevaleceu, né? Se você substituísse e aqui de um lado desse uma coisa e do outro lado desse outra, então não seria a solução. Não foi exatamente o que eu fiz com o -1 e o 3 lá na equação do segundo grau? Exatamente a mesma coisa. A diferença é que aqui não serão números, serão isso daqui, ó, vai ser isso aqui. Sempre serão funções. Perfeito? Tá? Vamos ver a letra B, ver se tem. Olha aí a letra B. A letra B já é um pouquinho mais... A letra B já é um pouquinho melhor, né? Eu tenho que ver se essa função aqui, ó, é solução dessa equação. Então, vou pegar aqui a função. Só que para eu substituir aqui, eu preciso saber quem é a derivada primeira e a derivada segunda, certo? Então, tenho que fazer isso. Vou derivar aqui, ó. Como é que deriva? Isso aqui é um produto, não é um produto? Então, deriva a primeira e repete a mais. Repete a primeira e deriva a segunda. Então, isso aqui vai dar E elevado a x mais x vezes E elevado a x. Bom, mas eu preciso também, ó, vou substituir aqui. Mas eu preciso substituir aqui também, na derivada segunda, né? Ó, então, tem que calcular a derivada segunda. Então, tenho que derivar isso aqui. A derivada exponencial é ela própria. Aí, de novo, um produto, não é um produto? Mas esse cara aqui não é igual a esse?
Então a derivada vai ser a mesma, não vai? Professor, Diga aí. pode explicar de novo aí que eu me perdi um pouco. Entendeu que isso aqui é a função que eu tenho que verificar se é solução? Sim, Tá. É uma multiplicação aqui? isso. Tá. Bom, para eu saber se é solução, eu tenho que substituir aqui no y e no y duas linhas, certo? Certo? Certo. Certo. Tá. O y já está aqui, beleza. Mas eu tenho y' e y duas linhas? Não. Não, então eu tenho que calcular. Então foi o que eu fiz. Como é um produto, ó, como é que é a regra do produto? Deriva a primeira. Quanto é que é a derivada do x? 1. E repete a segunda. Tá repetido aí? Mais, repete a primeira, tá aqui o x. E qual a derivada da exponencial? Deriva a segunda. Derivada da exponencial. Esse é o detalhe, né? Ó. Lembra que eu falei no início? Se você sabe derivar e integrar, acabou-se isso aqui. Vai ser um passeio. Agora, se você não sabe, as dificuldades vão aparecer. A derivada da exponencial é ela própria, tá aqui, ó. Tá certo? E aqui eu só somei 1 vezes é x. E esse aqui eu repeti, né? Ó. Alguma dúvida aqui agora? Não. Tá. Agora eu tenho que derivar de novo, né? Ó. Então, pego esse resultado aqui, né? Ó, e vou derivar de novo. A derivada da exponencial é ela própria, tá aqui, não é isso? Isso aqui, ó, não é a função inicial? É. Não é verdade? Hã? É. Sim, senhor. Então a derivada é a mesma, não é? Sim, senhor. Então só repetir. É elevado a x, x é elevado a x. Não foi isso aqui não é a derivada dela? Então só repetir. Ou podia ter feito tudo de novo. Não teria problema, você podia fazer. Então isso aqui deu agora 2e elevado a x mais x vezes e elevado a x. Pronto. Agora eu tenho a função, a derivada e a derivada segunda. Para eu saber se isso é solução, eu tenho que substituir aqui, ó, y duas linhas menos 2y' mais y igual a zero. Se eu substituir e der igual a zero, é solução. Se não der igual a zero, não é solução. Então, quem é o y duas linhas? Está aqui, ó, o y duas linhas, ó. Tá certo? 2 é elevado a x mais x é elevado a x. Aí menos, duas vezes, agora o y'. O y' é esse aqui, né? Ó. Vou marcar aqui de novo. É x mais x é x. Aí, ó, 2y' mais o y. O y é x. Aqui eu vou colocar igual a zero e vou colocar uma interrogação, porque eu não sei se vai dar igual a zero, certo? Então vai ficar 2e elevado a x mais x elevado a x menos 2e elevado a x, que já multipliquei aqui, né? E agora tem que multiplicar esse outro também, né? Então vai dar menos 2x elevado a x mais x elevado a x. Igual, vou colocar zero de novo com interrogação, porque eu não sei se vai dar zero. Posso cancelar esse 2e elevado a x com 2e elevado a x? Sim. X elevado a x mais x elevado a x dá quanto? Dois x elevado a x. Perfeito. Então eu posso cancelar esse 2x elevado a x com menos 2x elevado a x. E eu fico zero igual a zero. Bateu, né? Então, realmente, isso aqui é a solução dessa equação. Perfeito? Entendido? Show. É isso. Tá? E aqui está a repetição. Perfeito? Para outra, ó. Deriva a primeira, deriva a segunda, né? Ó. Certinho? E agora substitui, ó. Y duas linhas, tá aqui Y duas linhas.
Menos 2, menos 2. Y'. Está aqui o Y'. Está aqui o Y'. Mais, cadê? Mais o Y. Está aqui o Y mais o Y. Aí você pode fazer as continhas, vai dar igual a zero. Então, realmente é a solução. Perfeito? Né? Então, deu. Ó. O lado esquerdo deu zero, está aqui a conta, e o lado direito já era zero, deu igual, né? Tá certo? Você pode ver assim também. Observação. Cada equação diferencial do exemplo anterior possui a solução constante y igual a zero como solução. O que ele está dizendo? O seguinte. Bom, vou pegar só o exemplo. Y duas linhas, menos 2y', mais y igual a zero. Nós vimos o seguinte, que y igual a x vezes e elevado a x é solução, né? Isso aqui é a solução. Ele está dizendo que, além disso, se você colocasse simplesmente y igual a zero, também seria a solução. Vamos testar? Bom, eu preciso da derivada primeira e da derivada segunda. Qual a derivada do zero? Hã? Qual a derivada do zero? Zero é constante? É zero. Zero é constante. Derivada mas do zero foi uma pergunta tão estranha, professor. Derivada Parece segunda pegadinha. do zero. E se eu derivar de novo, vai dar quanto? Zero. Claro. Aí te substitui aqui, ó. Zero, menos 2 vezes o y', que é zero, mais o y, que também é zero. Olha como é a solução. Não dá zero igual a zero? Então é solução. Então o que ele está dizendo é só isso. Que para este exemplo aqui, ó, isso aqui funciona como solução, mas y igual a zero também funciona como solução. Na verdade, nas equações diferenciais, tem vários tipos que a função y igual a zero sempre é a solução. Essa solução y igual a zero é chamada de solução trivial, é a solução que não interessa, que não serve, não vai ser útil para nada, entendeu? É só para você saber que existe. Tá entendendo? Uma solução de uma equação diferencial que é identicamente nula, né, igual a zero, no intervalo é chamada de solução trivial, que não é uma solução importante. Dizemos que uma relação g de x, y igual a zero é uma solução implícita de uma equação diferencial no intervalo i, desde que exista pelo menos uma função que satisfaz a relação e a equação diferencial de i. Ó. Vamos ver aqui se tem exemplo. Tem. Perfeito? Isso aqui é uma função implícita, tá certo? Por que implícita? Porque você não consegue isolar o y, tá? Se você fosse isolar, não daria uma função, porque ficaria mais ou menos raiz quadrada de 25 menos 25 menos x ao quadrado. Já viu alguma função com mais ou menos? Não existe, isso não é função, entendeu? Por isso que aqui é chamado de função dada implicitamente. Tá certo? É uma solução dessa equação aqui, ó. Opa! É uma solução dessa equação aqui, ó. Essa função é solução dessa equação. Quer ver, ó? Vamos lá. Lembra como é que deriva essa? Vamos ver se lembra aí. Qual a derivada de x ao quadrado? 5x. De x ao quadrado? Não é x, não? É só x? É A 2x. derivada de x ao quadrado. 2x. Eu não sei, é porque eu olhei pro 5 ali. Ah, tá 2x certo. isso, 2x isso. Aí você olha isso aqui como se fosse uma função interna. O 2 desce, 2 menos 1 é 1, aí tem que ter a derivada da interna, né? A interna não é o x? E eu estou derivando em relação a x. Mas, aqui é a mesma coisa. 2y, aí essa aqui é a interna. Ó. Derivada de y em relação a x. Igual, derivada da constante, zero. Como aqui é uma fração, ó, pode cancelar isso com esse. Ou você pode sempre interpretar assim, ó. Sempre que você for derivar em relação à variável, que no caso é o x, a derivada de x ao quadrado é 2x. Mas se você for derivar o y em relação a x, deriva normal, 2y. Só que tem que repetir, dizer que você está derivando o y em função da variável x. Perfeito? Isso aqui, ó, é a mesma coisa que o nosso y', só que escrito dessa forma. Tá certo? Aí vamos lá. Eu quero achar o dy dx, que é o y', né? Ó, então dy dx é igual. Esse aqui está somando, passa subtraindo. Alguma dúvida?
Ficou menos 2x, aí ficou 2y, dy dx. Está multiplicando, passa dividindo. Cancela, ou y, né? Y. Cancela, e o dy dx é igual a menos xy. Aí, ó, substituir aqui, vai ficar menos xy, que é o dy dx, né? Ó, igual a menos xy. Realmente é a solução, ó. Então, essa equação que é dada implicitamente, né? Não é y igual a expressão, como é normalmente, né? Ou f de x, né? Ó, não é uma função implícita, mas também pode ser solução de uma equação diferencial. Esse tipo de equação também pode ser solução de uma equação diferencial. Tá certo? Tá ok? Olha só, a gente vai mostrar o esquema no gráfico. Ó, isso aqui, ó, do jeito que está aqui, não é uma função. Para ser uma função, não dava para fazer tudo. Lembra que eu coloquei mais ou menos na raiz? Quando é função, ó, dá para fazer só a metade, ó, do gráfico. Tá certo? Ó, função implícita e função explícita. Ó, y igual, né? Ó, y igual, né? Ó, por isso que é explícita. Implícita é quando não dá para isolar o y, né? Como eu falei. Uma solução, às vezes, é chamada de integral da equação e seu gráfico é chamado de curva integral. Perfeito? Então, olha só. A gente já viu que algumas funções são soluções das equações diferenciais, tá certo? Essas soluções, que são funções, né? E tem, claro, sendo função, tem um gráfico, tá certo? Ela é chamada também, né? Do ponto de vista do cálculo 1, de curva integral. Você vai entender melhor por quê. Porque para achá-la, a gente vai ter que usar integral também por isso, né? Ao resolver uma EDO de primeira ordem, f, x, y, y' igual a zero, geralmente obtemos uma solução contendo uma única constante, ou parâmetro arbitrário c, chamada de solução geral, né? Vamos já ver o que significa isso. Tu tá lembrado que quando a gente integrava, por exemplo, qual é a integral de x, dx? Lembra? É x ao quadrado sobre 2, não é isso? Mais uma constante. Isso aqui, ó, é uma solução, como se eu estivesse dizendo assim, ó. Tem a derivada de uma função menos x é igual a zero. Que função é essa? Aí o que é que tu fazes? Olha o que é que tu fazes. dy dx igual a x. Aí tu integra, passa o dx para cá. dy é igual a x dx. Aí tu integra os dois lados. Integra esse, integra esse. Quando integra esse, aparece y. Quando integra esse, fica x ao quadrado sobre 2 mais a constante. Então, sempre que tu resolve uma integral, na verdade, tu está resolvendo uma equação diferencial sem perceber. E toda solução que tem um c nela, né, ó, que é a constante, é chamada de solução geral da equação diferencial. Ou da integral, tanto faz, né? Tá certo? Então, é por isso que aparece a constante, porque, na verdade, é o resultado da integral, como a gente viu no cálculo 1. Né? A solução da EDO, então, sem parâmetro arbitrário, é chamada de solução particular. Né? Quando você dá um valor para dizer onde é que o gráfico da função, que é a curva integral, passa, aí você tem uma solução particular. A gente vai ver tudo isso direitinho, com detalhe, quando é que aparece um e quando é que aparece o outro. Tá certo? Olha só. Essa função aqui, ó. Se tu disser que o c é igual a 1, tu concorda que ela fica assim? Alguma dúvida? Não, senhor. Se tu disser que o c é, sei lá, menos 5 sobre 3, tu concorda que então ela vai ficar assim, ó? Certo? Sim, senhor. O que significa isso? Significa que para qualquer valor que tu der para o c, não importa o valor que tu der, a função que tu vai formar vai ser solução desta equação diferencial aqui, ó. Sempre. Então,
o que é que tu tens? Na verdade, tu não tem uma única solução, tu tem uma infinidade de solução, porque para cada C diferente que tu escolher, tu vai criar uma solução diferente, não é? Para essa equação. Em geral, é assim que se tem. As soluções das equações diferenciais não são únicas. Em geral, tem uma infinidade de solução. E essa quantidade de soluções de cada equação pode formar um conjunto. E esse conjunto é chamado de família de soluções da equação diferencial, que no caso dessa aqui. Tá certo? Ó, se tu olhares aqui, ó, essas linhas, é o gráfico quando C é maior que zero, quando C é menor que zero, quando C é igual a zero. Significa isso? Que quando C é igual a 1, ó, o gráfico pode ser esse rosa aqui, né? Ó. Tá certo? Quando C é menos 5/3, o gráfico pode ser esse verdinho aqui, não é isso? Tá certo? Essa é uma curva integral dessa equação diferencial, ou seja, é uma solução dessa equação diferencial aqui, ó. Você consegue infinitas soluções. Eu acho que eu fiz aqui no GeoGebra um esqueminha para a gente olhar. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui, ó. Eu escrevi exatamente como está lá. Ó. Quando C é zero, a solução é essa aqui, ó. Perfeito? Percebe? Veja que aqui ela passa bem próximo do 10, né? Ó. Vamos colocar aquela solução que eu falei, que o C era igual a 1. Ó, aí já é essa solução, ó, que fica... Esse lado fica acima do eixo X, não é? Ó. Essa é aquela que eu coloquei, que o C é igual a 1, que é X menos X cosseno X, perfeito? Vamos pegar aquela que é 5/3. Será que 5/3 é mais ou menos quanto? Diga aí para mim. É 1,6, eu acho, né? Mais ou menos 1,6, ó. Aí, essa curva aqui, ó, também é a solução daquela equação diferencial. Na verdade, vai ter uma infinidade de equações, tá certo? E essa família de curvas é a família de soluções daquela equação. Perfeito? Conforme você muda o valor do C, você tem uma solução diferente para a mesma equação diferencial. Tá certo? Aí é por isso que ele colocou aqui no desenho, ó, exatamente isso. Ó. Quando C é maior que zero, ó, as curvas estão aqui para cima do eixo X, esse lado, né? E esse outro lado para baixo. Né? Quando C é menor que zero, inverte. Né? Como você viu ali no esquema no GeoGebra, tá? Aqui é um outro exemplo. Tá certo? Aqui é uma família de soluções dessa equação diferencial. Ó. Quando ela é de primeira ordem, ela só tem uma constante, como a gente viu aqui, né? Ó. Quando ela é de segunda ordem, aí aparecem duas constantes. Quando ela é de terceira ordem, aparecem 3 constantes, e assim por diante. Tá certo? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje, colegas. Alguma pergunta? Não, senhor.